Você já imaginou visitar um continente repleto de história, cultura e mistério, onde cada passo pode revelar segredos inimagináveis? Bem-vindo à África, um lugar extraordinário, onde a curiosidade é recompensada, mas também pode levar a descobertas perturbadoras e inexplicáveis. Enquanto muitas histórias da África são cativantes e fascinantes, algumas são tão estranhas que parecem saídas de um filme de terror. E, no vídeo de hoje, vamos explorar 11 descobertas perturbadoras na África que desafiam qualquer explicação lógica. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza de que você vai se surpreender. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos ao vídeo. A Pedra Celeste, um enigma ancestral. No ano de 1990, nas montanhas da Serra Leoa, um mineiro chamado Angelo Pettoni fez uma descoberta surpreendente que mudaria para sempre nossa compreensão da Terra. Enquanto explorava a África Ocidental, ele tropeçou em uma pedra exótica, completamente diferente de qualquer outra já vista. E o que tornou essa descoberta ainda mais fascinante foi a tonalidade da pedra. Era um azul celeste vibrante. Após rigorosos testes de datação por carbono, foi determinado que essa pedra havia caído do céu para a Terra há aproximadamente 18 mil anos atrás. No entanto, o aspecto mais notável dessa pedra celeste era sua composição incomum, composta principalmente de oxigênio puro. Essa composição rica em oxigênio era composta por 77 gemas, juntamente com vestígios de carbono, silício, cálcio e sódio. Nenhum processo terrestre conhecido poderia produzir algo tão exótico. A pedra do céu misteriosa parecia artificial, mas não havia indícios de que tenha sido fabricada. Em vez disso, ela foi encontrada em estratos geológicos que datam de mais de 10 mil anos atrás, muito antes de qualquer civilização ter capacidade de sintetizá-la. A perplexidade causada por essa pedra celeste deixou geólogos e gemologistas perplexos. No entanto, devido à disponibilidade ilimitada de amostras, suas origens e os processos de formação continuam envoltos em mistério. Alguns teorizam que uma antiga e inteligente civilização pode tê-la criado há muito tempo, utilizando tecnologias que ainda não compreendemos. Os outros sugerem que ela pode ter se formado naturalmente devido a processos geológicos desconhecidos, desafiando todas as características convencionais dos minerais terrestres. A descoberta dessa pedra em uma camada de rocha antiga sugere que ela chegou à Terra antes mesmo da existência dos seres humanos. Quem você acha que trouxe essa pedra para a Terra, hein? Vai deixando nos comentários enquanto passamos ao nosso próximo item. A fascinante floresta de pedra de Madagascar. Madagascar é um verdadeiro tesouro da natureza, onde se podem encontrar animais exóticos como lêmures e camaleões, que existem exclusivamente nesta ilha. No entanto, a beleza de Madagascar vai além de suas criaturas vivas. Ela também se orgulha de características geológicas impressionantes que desafiam a imaginação. Na região seca do sudoeste de Madagascar, encontra-se uma maravilha única, a Floresta de Pedra. Nesse local, imponentes pináculos rochosos se erguem do chão como agulhas gigantes, criando uma paisagem única e surreal de tirar o fôlego. Esses pináculos calcários, ao longo de milhões de anos, foram esculpidos pela persistente erosão da água em um clima semiárido. As lâminas irregulares de rocha em forma de calcário se estendem por até 70 metros de altura e à distância, e os agrupamentos de pedras lembram verdadeiras árvores petrificadas. Mas de perto, eles revelam uma aparência muito assustadora. Imagine desfiladeiros estreitos de rochas pontiagudas, retorcidas e ásperas. Este labirinto afiado serve como um refúgio seguro para animais raros, que só podem ser encontrados aqui. Embora tenham havido tempos em que grandes pássaros e lúmeres habitavam essas terras, eles já não são vistos. Alguns acreditam que há ouro e joias escondidas nesse labirinto perigoso, mas percorrer a floresta de pedra é extremamente arriscado devido aos caminhos confusos e pedras cortantes. Esses perigos afastam as pessoas, o que, por sua vez,
ajuda a proteger a fauna e flora únicas do local. O enigma da luz de Dendera. Entre os inúmeros hieróglifos e relevos esculpidos nas antigas estruturas egípcias, uma imagem enigmática que está nas paredes de um templo acendeu um intenso debate. A imagem em questão é a da luz de Dendera, que representa um objeto peculiar semelhante a uma lâmpada, que se estende de um pilar sagrado em forma de jato. Esse intrigante achado levou a discussões acaloradas, com alguns teóricos considerando que isso poderia representar uma lâmpada elétrica, sugerindo que os antigos egípcios possuíam tecnologia de energia avançada. No entanto, os egiptólogos tradicionais têm uma visão diferente. A imagem controversa está presente no templo de Hathor, em Dendera, ao longo do rio Nilo, ao sul do Cairo. Esse templo foi construído durante a dinastia ptolemaica no século I a.C. Na cena, figuras estão gesticulando em direção ao pilar Gedi, com objeto bulboso em seu topo. Abaixo do objeto, há um arco no topo, uma forma de flor de lótus e algo que lembra uma lâmpada. Daí surge a interpretação de alguns que isso representaria uma configuração de iluminação elétrica, aproveitando o pilar em forma de jato como um canal para canalizar energia. No entanto, é importante destacar que a ideia de eletrificação antiga carece de evidências sólidas. A maioria dos egiptólogos tradicionais argumenta que essa imagem tem um significado mais esotérico e simbólico. Para eles, o pilar Gedi simbolizava a estabilidade para os egípcios, e o objeto bulboso no topo representava o ícone do disco solar do deus Sol Ra. Dado o fato de que o templo era dedicado à deusa do céu Hathor, é mais provável que a imagem carregasse um significado astroteológico, relacionado à cosmologia e à adoração do Sol, uma vez de ser uma representação de tecnologia elétrica avançada. A fascinante história da fera maluca de Madagascar. Em Madagascar, uma terra repleta de mistério e maravilhas, uma criatura verdadeiramente única vagou pela selva há milhões de anos, sendo apelidada carinhosamente de fera maluca. Esse estranho mamífero viveu durante o final do período Cretáceo e só teve seus restos mortais descobertos recentemente. A primeira descoberta ocorreu em 1999. Quando colecionadores de fósseis encontraram o crânio desse animal em sedimentos datados de mais de 66 milhões de anos atrás. O crânio revelou que o animal era, de fato, um mamífero, mas apresentava características dentárias tão estranhas que nunca haviam sido vistas antes. Em 2010, mais partes do esqueleto foram encontradas, permitindo aos cientistas aprenderem mais sobre essa criatura misteriosa. Descobriu-se que a fera maluca tinha o tamanho de um texuco, com um corpo longo e estreito e pernas curtas. Seu crânio era distintivo, com um focinho curto e um grande número de orifícios na parte frontal. Com base em suas características, os cientistas acreditam que a fera maluca era um mamífero escavador. Os buracos no crânio sugerem que ele tinha um olfato aguçado, o que seria útil para encontrar comida abaixo da superfície. As pernas curtas e o corpo alongado também indicam que a fera maluca estava bem adaptada para a escavação. Oficialmente, os cientistas a nomearam de Eutheria adelaterio rui. O nome adelatério vem da palavra malícia dela, que significa louco, e da palavra grega terian, que significa besta. Esse nome é apropriado para descrever esse mamífero bizarro e fascinante que um dia habitou Madagascar. O mistério do vazio na Grande Pirâmide de Gizé. Construída há mais de 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé continua a ser uma maravilha que encanta o mundo com sua majestosidade, alinhamentos astronômicos e engenhosidade arquitetônica. No entanto, um novo mistério emergente promete aumentar ainda mais o fascínio dos admiradores desta pirâmide icônica. A possibilidade de uma câmara escondida nas profundezas de suas entranhas enigmáticas. Em 2017, uma equipe internacional lançou mão de partículas subatômicas chamadas muons para escanear a Grande Pirâmide em busca de cavidades e câmaras secretas. Essas partículas têm a capacidade de penetrar centenas de metros através da pedra. Surpreendentemente, as varreduras revelaram a existência de um grande espaço anteriormente desconhecido dentro da Grande Pirâmide, com mais de 30 metros de comprimento. O que esse amplo vazio poderia conter?
Os arqueólogos argumentam que provavelmente não contém nada significativo, pois todas as câmaras e passagens funerárias do faraó já foram documentadas e quaisquer artefatos de valor teriam sido saqueados há muito tempo. Mas teóricos alternativos propõem conjecturas mais ousadas. Alguns sugerem que esse espaço abriga o lendário salão de registros que conteria conhecimento esotérico da Atlântida. Outros aventam a ideia de que ele esconde uma máquina alienígena ou até mesmo um portal interdimensional. Contudo, é importante frisar que nenhuma evidência científica respalda tais conjecturas. Enquanto a verdadeira natureza e propósito desse vazio oculto permanecem certos, ele exemplifica nosso eterno fascínio pelos mistérios egípcios. E se você gosta de mistérios, vou precisar de sua ajuda para decifrar os mistérios do próximo item, que tudo indica ser de origem extraterrestre. Os mistérios dos diamantes hexagonais do espaço. Há 2,9 bilhões de anos, quando um asteroide atingiu a África do Sul, ele deixou mais do que apenas uma colossal cratera de impacto. Os detritos resultantes da explosão espalharam-se pela região e continham uma versão desconcertante de um dos diamantes hexagonais mais cobiçados da Terra, com uma beleza marcada pela estranha simetria de 6 lados que é invisível nos diamantes convencionais. Esses diamantes geométricos originaram-se no espaço. Em 2018, pesquisadores confirmaram que esses diamantes geométricos eram, de fato, de origem extraterrestre. A análise química revelou a presença de osbornita, um mineral conhecido exclusivamente por se formar em meteoritos ricos em carbono. Esses diamantes hexagonais provavelmente cristalizaram dentro de um planeta anão, nos primórdios do nosso sistema solar. Entretanto, uma colisão épica ocorrida há cerca de 4,5 bilhões de anos lançou seus diamantes pelo espaço, sobrevivendo à sua jornada interplanetária. Fragmentos do planeta não fragmentado choveram na região da África do Sul e os diamantes hexagonais sobreviveram à intensa entrada na atmosfera da Terra. Enquanto os diamantes padrão se formam sob alta pressão nas profundezas do subsolo, esses extraordinários diamantes espaciais exibem formas que indicam um crescimento rápido de cristais. Embora apenas amostras muito pequenas desses diamantes hexagonais tenham sido estudadas até agora, espécimes maiores podem estar aguardando seres descobertas. Suas origens alienígenas desafiam a ideia de que a formação de diamantes está limitada à Terra. Os mistérios dos monolitos de metal. Monolitos misteriosos que parecem ter saído de um filme de ficção científica começaram a aparecer em todo o mundo, provocando intriga e especulação. Tudo começou em agosto de 2020, quando um piloto de helicóptero avistou uma estrutura de metal brilhante incrustada no deserto rochoso de Utah. Era uma estrutura metálica retangular de 3,5 metros de altura que parecia ter sido colocada ali por mãos alienígenas. Mais tarde, caminhantes tropeçaram nesse objeto estranho e fotos virais rapidamente se espalharam pela internet. As pessoas não puderam deixar de fazer comparações com os monolitos alienígenas ameaçadores do épico de 1968, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur Clarke e Stanley Kubrick, que influenciou a evolução humana de maneiras enigmáticas. Logo, surgiram imitadores desses monolitos em locais aleatórios por toda a Europa e Ásia, da Holanda à Índia. Cada pilar brilhante provocou teorias da conspiração sobre seu aparecimento repentino. No entanto, foi um monolito no Congo, em fevereiro de 2021, que causou a maior agitação. Ao contrário dos curiosos europeus, os moradores congoleses reagiram com medo e suspeita. Para eles, essa estrutura de 3,5 metros de altura marcou a intrusão de forças obscuras potencialmente malignas em sua comunidade. Suas fortes superstições levaram a cidade a proteger o monolito até que seu propósito pudesse ser determinado. Em uma reviravolta bizarra, o monolito do Congo foi incendiado por uma multidão furiosa, revelando que era oco por dentro, como uma ilusão de ótica.
As únicas pistas deixadas para trás foram seu exterior de metal cuidadosamente moldado em uma estrutura vazia, que ainda oculta quaisquer respostas concretas sobre seu construtor ou propósito. Os segredos de uma civilização perdida. No Vale do Nilo, a nordeste de Khartoum, repousam as ruínas de uma grande civilização que se perdeu na história, o Reino de Kush. Esta antiga sociedade floresceu por quase 1000 anos antes de entrar em colapso em 300 d.C. Arqueólogos que escavaram a região descobriram incríveis tábuas de pedra preservadas de templos cuxitas, inscritas em uma linguagem enigmática que transmite as tradições de uma antiga e outrora poderosa sociedade africana. As ruínas ao redor do Nilo são conhecidas como a Ilha de Maroi, em homenagem à capital dos cuxitas. Esta necrópole serviu como cemitério para os reis e nobres cuxitas antes que os agressores destruíssem os templos e tumbas no século IV d.C. Apesar da pilhagem ao longo do tempo, escavações no século XX descobriram um tesouro de tábuas de pedra esculpidas ainda intactas. Estas estelas foram gravadas com o alfabeto maroítico, o sistema de escrita mais antigo ao sul do Saara. As inscrições fornecem uma janela vital para a história da cultura e dos rituais de sepultamento núbios. No entanto, a língua provou ser extremamente difícil de decifrar e a maioria dos textos maroíticos permanece sem tradução. A língua e cultura cuxitas são um mistério intrigante, com apenas as esculturas pictóricas nas tábuas relacionadas a deuses e reis permitindo vislumbres da visão de um mundo cuxita. Decifrar o código maroítico iluminaria como esta poderosa civilização prosperou ao lado do Antigo Egito e conheceu seu misterioso desaparecimento. Por enquanto, só podemos nos perguntar sobre as mensagens transmitidas nas desgastadas pedras núbias. Ruínas de uma civilização antiga e avançada. As imponentes ruínas de pedra do Grande Zimbábue são testemunhas silenciosas da grandeza de uma antiga civilização que floresceu ao sul do Saara durante a Idade do Ferro, estendendo-se de 1000 a 1450 d.C. Esse complexo elaborado, que serviu como o maior centro urbano de sua época na região, foi construído ao longo de 3 séculos, tornando-se o coração do reino do Zimbábue. As massivas paredes de pedra que ainda se erguem hoje oferecem pistas intrigantes sobre como essa civilização avançada tomou forma. As ruínas do Grande Zimbábue, que começaram a atrair a atenção de forasteiros do século XVI, são um marco arquitetônico notável. Na época, comerciantes portugueses ouviram falar das fabulosas estruturas de pedra construídas muito antes por ancestrais dos africanos locais. Durante o período de colonização europeia da África, surgiu um debate sobre se os nativos africanos poderiam ter erguido tal arquitetura grandiosa. No entanto, escavações arqueológicas subsequentes confirmaram que o povo Shona local foi, de fato, responsável por sua construção. As ruínas abrangiam uma área de 1.300 acres e abrigavam uma população de cerca de 20.000 residentes em seu auge. Dentro dos enormes recintos de pedra vivia a elite dominante, enquanto os plebeus, artesãos e comerciantes se estabeleciam nas proximidades. A cidade tinha uma engenhosa rede de sistemas de irrigação que permitiam a prática da agricultura para sustentar sua população. Além disso, artefatos primorosamente esculpidos atestam o domínio artístico da civilização Shona. Mas, à medida que os recursos vitais se esgotavam, a cidade foi gradualmente abandonada e seu esplendor passou para a história. Mistérios dos seres híbridos. Seres híbridos que combinam características humanas e animais têm sido parte das lendas e mitos desde a antiguidade. Lobisomens, centauros e esfinges são apenas alguns exemplos desses amálgamas interespécies imaginários. No entanto, avistamentos contemporâneos sugerem que essas criaturas podem não ser apenas lendas. Alguns relatos recentes afirmam que criaturas aparentemente meio humanas, meio caninas, conhecidas como homens-cachorros, ainda vagam por áreas remotas da África nos dias de hoje. Esses seres são descritos como bípedes, possuindo características tanto humanas quanto caninas. Em 2017, moradores de Limpopo, na África do Sul, afirmaram ter avistado frequentemente esses supostos homens-cachorros
com rostos de hiena, medindo mais de 2 metros de altura, rondando a região, apesar de não ser um caso isolado. Esses relatos geralmente carecem de evidências físicas sólidas ou documentação fotográfica clara que comprove a existência dessas criaturas. As tribos da Libéria também têm histórias sobre feras misteriosas que se assemelham a cães e habitam as florestas. Mas devido à falta de provas concretas, a existência dos homens-cachorros permanece não comprovada. Mas agora me diz aí, qual dessas descobertas você achou mais interessante, hein? Então, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.